Você é o tipo de pessoa que sente, tem convicção de que foi escolhido por Deus para cuidar de outras pessoas? Se você é essa pessoa, eu quero chamar sua atenção para uma pequena reflexão sobre esta questão, cuidar das pessoas. Para que isso aconteça, eu quero compartilhar com você aqui um tema muito interessante que eu acredito que, dependendo da atenção que você der, vai te ajudar em muito. Primeiramente para o seu próprio bem, porque trata-se primeiro da sua pessoa. Então, cuidando de mim mesmo para poder cuidar das pessoas. Absorva esse tema. Se você sente, se você se identifica com essa missão de cuidar de pessoas, seja na área espiritual, seja na área social, seja na área educacional, seja qual seja a sua profissão ou a sua ocupação, se você é aquele ou aquela pessoa que vive lidando com o público, que vive lidando com as pessoas, cuidando das pessoas, seja no coletivo, seja no individual, não importa. Você precisa se atentar para isso. Cuide primeiro de você, para que você possa cuidar das pessoas. Procure conhecer você mesmo, faça um autoconhecimento de si. Procure saber quais são as suas fragilidades. Procure saber quais são as suas qualidades. Procure saber o que você precisa consertar na sua vida para que você tenha toda a autoridade e autonomia para poder ajudar outras pessoas. Porque como eu posso, se eu entendo que tenho essa vocação de cuidar de pessoas, de oferecer algo a pessoas, porque cuidar de pessoas é estar disposto a auxiliar, a dar assistência, a ajudá-la nos momentos das suas necessidades. Mas como eu posso dar algo a alguém que não tenho dentro de mim? E eu quero deixar essa palavra com você com base num texto bíblico, que está lá em 1 Timóteo capítulo 3. Esse texto diz respeito às orientações do apóstolo Paulo para aqueles que são chamados ao ministério, seja o diaconato, seja do bispado, seja episcopal, como diz a Bíblia. Não importa. O importante é que você se identifique, se você se identifica com esse chamado, você tenha consciência que tem um chamado para assistir outras pessoas. Então, se a gente observar o texto bíblico, Paulo vai dar aqui uma lista a lista do perfil de como essa pessoa tem que ser. Primeiro que ela não pode ser, de acordo com o versículo 2, olha aqui. É necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem espancador, percebe? Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, nem avarento. Olha quantas qualidades se exige de uma pessoa que recebe a missão de cuidar de outros. E esses defeitos, essas coisas aqui, a gente vê isso de maneira muito natural na vida de muitos. E eu e você podemos tê-los em nós. Mas o que fazer? Ciente disso, nós temos que trabalhar essas coisas em nós. Aí entra a questão do cuidar de mim, para depois eu estar apto a cuidar de outras pessoas. Ora,
Como eu vou corrigir alguém de desonestidade se eu não ajo com honestidade com as pessoas? Como eu vou exigir mansidão quando eu não tenho mansidão diante das provocações que sofro? Como eu vou cobrar aquilo que não há em mim? Entende? Percebe a profundidade? Então, mediante tudo isso, essa recomendação aqui do apóstolo é tão somente para que ele exerça o ministério para o qual foi chamado. Aí você pode dizer, mas eu não tenho ministério nessa área espiritual, mas depende só. Isso aqui não se encaixa só na área espiritual, se encaixa em todas as áreas da nossa vida, como eu já disse. Se nós nos identificamos com esse chamado, essa vocação de cuidar de pessoas, a gente precisa ter essas qualidades em nós para que a gente tenha autoridade para ensinar isso às pessoas e, em certos momentos, até exigir isso delas. Então é muito sério. Eu não posso simplesmente querer cuidar de ninguém sem que eu não cuide de mim mesmo. Para que eu possa transmitir algo bom às pessoas, não basta apenas eu estudar, praticar palavras bonitas, frases corretas, para poder convencer as pessoas de que eu sou bom no que faço. Não basta isso. Eu preciso mostrar isso na minha vida, no meu dia a dia. As pessoas que me acompanham precisam me ouvir e ver de fato quem eu sou. Isso é que vai causar um verdadeiro impacto na vida daquela pessoa com quem eu estou lidando, que eu estou cuidando. Mas se ela me vê falando uma coisa, exigindo algo dela, e quando da minha parte ela não me vê fazer, pode desistir. Você só vai ser mais um falador no meio da multidão. Pode até atrair alguns seguidores, dependendo do que você ofereça. Porque muitas das vezes as pessoas te seguem por interesse em alguma coisa, não de querer de fato aquilo que realmente importa, que é uma vida dentro da verdade, dentro daquilo que é correto, tanto no sentido espiritual como moral, qualquer área da sua vida. Entende? Então, assim, nós precisamos ter as qualidades que nós precisamos implantar em outras. Tudo bem, ninguém vai obrigar ninguém a ser o que não quer. Ninguém vai obrigar, ninguém é capaz disso. Mas nós precisamos lutar por isso, de uma maneira educada, de uma maneira tranquila, que não venha sufocar as pessoas, mas de uma maneira muito real. Precisa ser muito real. E não há forma mais real para eu transmitir a alguém algo a não ser aquilo que sai de dentro de mim. Isso se chama autenticidade. Então, essa palavrazinha rápida, bem objetiva, mas que merece a minha e a sua atenção. Para que eu cuide das pessoas, eu preciso antes cuidar de mim mesmo. Aprenda isso. Aprenda a viver você. Se descubra. Procure estar bem consigo mesmo. Procure ver quais são as dificuldades que você enfrenta, o que te faz muitas das vezes ser o que você não gostaria de ser. E procure encontrar meios de sanar essas dificuldades, se for possível. Porque fazendo isso, com certeza você vai estar muito mais apto a ajudar outras pessoas. Que Deus te abençoe.